Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos seguir com as nossas resenhas? Então, agora, a partir de hoje e para as próximas semanas, eu pensei em trazer uma resenha de romance e outra resenha de um livro de desenvolvimento pessoal. Um vai fazer a gente sonhar e o outro vai fazer a gente pensar, tá certo? Então, para esta primeira série de resenhas de romance, eu pensei em trazer livros com personagens inesquecíveis, apaixonantes, aqueles que passam a fazer parte da nossa vida depois que a gente lê, sabe? Quando eu pensei, o primeiro que me veio à cabeça foi esse aqui. O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Está aí. Ele é um personagem apaixonante, o Grande Mentecapto. Eu lembro que eu li esse livro, eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu ri muito com esse livro, eu chorei muito com esse livro. Minha irmã Dayana leu também, lá com seus 15, 16, também. Ela disse que ria tanto. Às vezes ela lia dentro do ônibus e ela não resistia e começava a rir dentro do ônibus. As pessoas olhavam para ela, mas ela não parava de rir. Porque ele tem um jeito todo dele de enxergar o mundo, ele é muito sensível e a gente se emociona muito com ele. Fernando Sabino começou a escrever esse livro, ele tinha só 23 anos. Aí depois se envolveu com outros projetos, o tempo passou e ele só retomou esse livro 33 anos depois, em 1979. Ele disse que estava mexendo em umas gavetas, encontrou esse livro lá e escreveu esse livro em 17 dias. O livro ficou dentro dele, tomando forma, e saiu em 17 dias. Ele escreve esse livro em forma de biografia. É como se o Mentecapto tivesse existido de verdade. É um livro muito leve, sabe? É uma leitura muito gostosa. E o que eu acho também, assim, fascinante nesse livro é que o Viramundo, ele vai passando pelas cidades históricas de Minas e vai dando uma vontade danada na gente de conhecer essas cidades, de refazer as andanças dele. Esse é um projeto meu. Eu ainda quero refazer as andanças do Viramundo por Minas. E depois, quando eu fizer, eu trago aqui para vocês. Já na capa, ele escreve assim: relato das aventuras e desventuras de Viramundo e de suas inenarráveis peregrinações. Ele escreve o tempo todo como se o Mentecapto existisse. Isso torna a história tão divertida, tão leve. Por que Viramundo é apaixonante? Eu acho ele apaixonante porque ele é puro, ele é ingênuo e ele é tão leal aos amigos. Ele tem uma lealdade que a gente não... é difícil achar, sabe, por aí. Ele é generoso, ele não aceita dinheiro de ninguém. Ele aceita alimentos. As pessoas oferecem alimentos, se ele estiver com fome, ele aceita, ele come um pouquinho, agradece e sai. Mas dinheiro não. Tem uma passagem que mostra ele achou uma moedinha na rua, pegou a moedinha e entregou na mão da primeira mendiga que ele encontrou. Parece que ele não tem consciência da condição dele de andarilho. Uma vez alguém ofereceu dinheiro para ele tomar conta de um casarão antigo, ele falou assim: dinheiro de sacristão, cantando vem, cantando vão. Contento-me com casa, comida e roupa lavada. Ele é sensível, adora poesia. Está sempre recitando poesia por onde ele vai. E fala um português corretíssimo. Aprendeu no seminário a falar muito bem e não admite que ninguém fale errado perto dele. Ele corrige todo mundo que fala errado e ele acaba levando bordoadas por causa disso, tadinho. Ele é muito atrapalhado. Ele se mete em tanta atrapalhada, em tanta enrascada, e a gente ri tanto nessas enrascadas dele. É sem querer querendo que ele se mete nas atrapalhadas, como personagem Chaves. Não quer se meter, mas acaba se metendo. O nome de batismo dele é Geraldo Boaventura. Ele é o irmão mais novo de 13 irmãos. Nasceu na pequena cidade de Rio Acima, em Minas Gerais. E os pais tinham um armazém. Em Rio Acima passava um trem, mas só passava, não parava. Não tinha parada lá.
E um belo dia o menino Geraldo Boaventura, não se conformando com isso, resolveu que ia fazer o trem para lá. De qualquer maneira ele ia fazer. Apostou com os coleguinhas e conseguiu. Se postou na frente do trem, colocou a mãozinha na frente dele e fez ele parar. O maquinista quase infartou. E ele se tornou o grande herói da cidade depois disso. Ganhou até um beijo da Cremilda. Porque a Cremilda não tinha bolinha de gude para dar para ele, deu um beijo. E ele pegou a bolinha de gude da meninada toda, virou herói, inclusive dos adultos. Mas depois aconteceu um incidente muito triste e fez ele perder o posto de herói. Um fato que marcou muito a vida dele. Ele se tornou muito triste, muito introspectivo. Continuou arteiro, tomando banho no rio, como ele adorava, mas ficou mais introspectivo. Ele se tornou adulto de repente, de uma hora para outra, debaixo da mangueira no quintal da casa dele. Era uma tarde de sábado. Ele olhou para o céu e percebeu que a vida tinha tantos mistérios e que ele não tinha as respostas. Ele precisava das respostas. E ele se sentiu muito só. E era uma solidão feita de desamparo e saudade da infância. Que lindo. E nesse momento, ele percebeu que tinha se transformado num adulto. E aí, depois de um tempo, ele decidiu que queria ser padre. E foi para o convento de Mariana. E no convento, ele continuou muito introspectivo, muito estudioso, muito aplicado aos estudos. Mas ele chorava sem motivo, de vez em quando. Um belo dia, ele estava chorando na igreja, entrou no confessionário para chorar, escondido, e dormiu. Ele se envolveu no escândalo da confissão da viúva. Era a viúva Correia Lopes, carinhosamente chamada de Peidolina pelos seminaristas. E foi uma confusão tão grande que ele foi expulso do seminário por causa disso. E aí ficou um tempo no cemitério, pensando, meditando, refletindo. E ele soube que as pessoas da cidade estavam querendo dar uma surra na viúva Peidolina. A confissão dela vazou e a cidade inteira estava marchando para ir bater nela. E se postou na frente da casa. Ele foi o único da cidade a se levantar para defender a viúva. Ele era muito justo, muito puro, muito justo. E ele se postou lá na frente da janela da viúva e ele falou: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Jogaram pedra nele, bateram muito nele. A surra que a viúva Peidolina deixou de levar naquele dia, ele levou inteira sozinho. Arrastaram ele para fora da cidade e falaram para ele baixar em outra freguesia. A partir daí, o nosso Geraldo Boaventura tornou-se o Geraldo Viramundo. E começaram então as suas peregrinações. Ele foi parar em Ouro Preto a partir daí, onde passou a conviver com os estudantes de direito, conheceu o cego Elias e se apaixonou perdidamente pela Marília Ladisbão, filha do governador-geral de Minas, Clarismundo Ladisbão. Tá vendo como ele não tinha muita noção da condição dele? Ele se apaixonou pela filha do governador e começou a trocar cartas. Ele escrevia cartas lindíssimas, apaixonadíssimas para ela. Os estudantes, para tirar sarro, respondiam como se fosse a Marília e ele ficava apaixonado, trocando cartas lindas, engraçadas até, tadinho. E aí ele se meteu em outra confusão, porque ele queria, a cidade deu um baile em homenagem ao governador. Ele queria participar do baile, porque ele queria se aproximar da Marília, seu grande amor, queria vê-la. Entrou no baile, aprontou uma das maiores confusões da vida dele, estragou o baile, o governador saiu às pressas, foi embora, abandonou a cidade e ele também foi. Foi atrás, em busca de sua amada. Foi parar em Barbacena. Lá em Barbacena ele colheu rosas e espinhos, conheceu o seu grande amigo Barbeca e foi parar no hospício. Aí ele viveu momentos divertidíssimos lá no hospício, o diretor do hospício era muito engraçado. Ele ficou por lá e conseguiu fugir do hospício. Fugindo do hospício, ele acabou virando candidato a prefeito da cidade e foi retirado do palanque sob os aplausos da multidão. E aí jogaram ele dentro de um trem, despacharam ele para Juiz de Fora.
Lá em Juiz de Fora, ele aprontou poucas e boas no esquadrão da cavalaria, conheceu seu amigo, o capitão Batatinhas, e se meteu numa aventura que faz a gente rir demais, faz a gente chorar de rir durante as manobras militares. Por causa dessa aventura, ele foi devolvido à vida civil. Foi parar em São João del Rei. Lá em São João del Rei, ele foi zelador de um casarão mal assombrado e foi guardião dos instrumentos musicais da orquestra da cidade. Essa pobre orquestra, ela ganhou um concurso e teve o direito de tocar na nave da igreja de São Francisco. Mas Viramundo aprontou de novo. O concerto foi um fiasco, foi um desastre, estragou tudo. E ele ficou tão desesperado depois disso, que ele correu tanto, que nem percebeu quando chegou em Tiradentes. Lá em Tiradentes, ele voltou a pensar na sua amada tão distante, doce e terna Marília Ladisbão de seus olhos. Conheceu o preso Tocó, se comoveu tanto com a história do preso que acabou trocando de lugar com ele. O preso fugiu, deixou ele lá no lugar. O policial falou, olha, você vai ter que ficar aqui, porque se eu ficar sem preso na cadeia, a cadeia vai fechar, eu perco meu emprego. Você vai ficar aí agora até aparecer um outro preso. Aí eu te dispenso. Ele passou mais de um ano na cadeia, passou uma boa temporada lá pensando na vida. Um belo dia apareceu um bêbado arruaceiro na cidade, trocou de lugar, foi preso e o Viramundo foi liberado. E ele saiu pela estrada no meio de uma leva de romeiros a caminho de Congonhas do Campo. Lá em Congonhas do Campo ele reencontrou um velho amigo e passou uma noite inteira aos pés dos profetas, buscando respostas. Em Uberaba, pegou touro à unha, ofereceu uma flor à sua amada, vendeu doce de coco de Dona Maria Eudóxia e foi embora cumprir o seu destino. Em Curvelo, passou a noite com um fantasma e quase morreu por uma mulher. Em BH, reencontrou grandes amigos, viveu com prostitutas, mendigos e foi pela segunda vez parar no hospício. Ele comandou a rebelião das prostitutas, mendigos e loucos contra as tropas do governador Clarismundo Ladisbão. Todos foram enxotados pela força de segurança do governador e então ele decidiu partir. Numa jornada cívica para apresentar o seu protesto junto ao chefe da nação. Partiu então, juntamente com Barbeca e o capitão Batatinhas, as três figuras estrupiadas. Eles andaram um pouco mais de 15 quilômetros e chegaram aos arredores de Rio Acima, onde não tinha mais rio, nem acima, nem abaixo. E lá aconteceu uma série de coisas que eu vou deixar para vocês descobrirem o que foi quando lerem o livro. É um livro lindo, é um livro que faz a gente chorar, a gente se emociona bastante, mas é um livro que também faz rir bastante. Na primeira vez que eu li, eu chorei, eu ri mais. Na segunda vez, eu já estava agora, recente, eu li para fazer a resenha, eu ri menos, eu me comovi mais com o Viramundo. Mas é gostoso de ler, a gente não quer parar de ler, a gente quer ler, quer acabar logo. Ele é muito gostoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se gostaram, dá o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, tá bom? Eu vou deixar o link do livro aqui, caso vocês queiram comprar, tá certo? Até mais!